O Subaru já possui um dos poderes mais absurdos de ReZero. Ele pode morrer e voltar para um ponto anterior. Só que existe um detalhe: o retorno pela morte não permite que o Subaru escolha livremente o momento para o qual vai voltar. Ele precisa descobrir um novo ponto de retorno. Não pode simplesmente decidir onde sua próxima tentativa vai começar. E principalmente, cada morte continua sendo um trauma para ele. Agora, imagina se, além disso, o Subaru recebesse um segundo poder. Um poder que em outro universo permite ao protagonista salvar o seu progresso, retornar depois da morte e repetir acontecimentos até encontrar uma maneira diferente de resolver seus problemas. O poder de Save e Load de Frisk de Undertale. E é aqui que esse What If fica realmente interessante, rapaziada, porque não estamos imaginando como seria o Subaru recebendo apenas mais força. Estamos analisando como seria se ele recebesse uma habilidade que combina perfeitamente com a maior característica que ele já possui, a capacidade de continuar tentando. Entretanto, se o Subaru recebesse os poderes de Frisk da maneira como eles funcionam em Undertale, ele não ganharia automaticamente super força, não ficaria mais rápido, e em cada morte ele também não receberia um aumento mágico de atributos só porque está determinado. Nada disso é estabelecido dessa maneira. O que sabemos é que a determinação está ligada ao save, ao load e à capacidade do Frisk para continuar sua jornada mesmo depois de morrer. Na True Pacifist Road existe uma característica fundamental: a Frisk consegue chegar ao final sem matar nenhum monstro e sem ganhar XP ou level. Então a pergunta desse vídeo não é simplesmente se o Subaru ficaria mais forte. A pergunta é muito mais interessante e até talvez um pouco mais complexa. O que aconteceria se o Subaru pudesse enfrentar ReZero com a capacidade de tentar novamente, enquanto ele buscaria soluções que não exigem matar seus oponentes? E para descobrir isso, precisamos voltar ao início. Subaru chega a Lugnica da mesma maneira que na história original. Ele não sabe onde está, não conhece ninguém, não sabe usar magia e muito menos lutar. E além disso, ele não faz ideia de que está prestes a entrar em um dos mundos mais perigosos dos animes. E então, pouco depois de chegar à capital, o Subaru percebe algo estranho. Em determinados pontos, ele sente uma espécie de certeza, como se aquele momento pudesse ser registrado. Essa é a manifestação do poder que a Frisk possui, o Save. Em Undertale, Save Points são manifestações da determinação e permitem que Frisk registre seu progresso, assim podendo se curar e, caso morra, retornar aquele estado através do load. E aqui precisamos estabelecer uma regra: o Subaru não pode simplesmente apontar para qualquer lugar e criar um save point do nada. Isso não é algo que o jogo confirme que Frisk possa fazer livremente. Então nesse What If, o Subaru precisa encontrar os pontos onde essa possibilidade de fato existe. E isso já cria uma diferença enorme, porque agora o Subaru possui duas formas diferentes de retornar. O retorno pela morte continua existindo, mas o save point funciona como uma segunda camada dessa mesma habilidade. E o Subaru rapidamente percebe o potencial disso. Se ele conseguir chegar ao momento seguro, ele poderá registrar aquele progresso, e depois disso, qualquer coisa que aconteça pode ser repetida, não importa quantas vezes. Isso significa que a primeira morte do Subaru contra a Elsa seria completamente diferente. O Subaru entra no depósito e a situação começa normalmente. Ele tenta ajudar a Emilia, a Felt está ali, o Ron também, e então a Elsa aparece. No começo, o Subaru tenta fazer exatamente o que ele sempre faz, improvisar. Só que a Elsa é muito mais experiente do que ele, ela é uma assassina, e o Subaru não possui capacidade física para enfrentá-la diretamente. E na história original, isso termina em morte. Aqui também poderia terminar. A diferença é o que o Subaru aprende com aquela morte. Ele não volta simplesmente para tentar a mesma coisa. Ele começa a observar e ele descobre como a Elsa luta, percebendo os movimentos em que ela ataca, descobrindo assim que enfrentar aquela mulher diretamente é uma péssima ideia. E então ele começaria a procurar uma outra solução. E essa é a principal vantagem do save load. Não é a força, é a informação que o usuário recebe. Uma tentativa revela uma coisa, outra tentativa revela outra. E o Subaru começa a transformar uma situação aparentemente impossível em um problema que pode ser estudado. E o melhor de tudo, sem precisar necessariamente morrer para voltar nesse load diversas vezes. Ou seja, menos traumas para o Subaru acumular. E então ele encontraria a solução eventualmente. O Reinhardt. O Subaru não precisaria derrotar a Elsa, ele precisa chegar até alguém capaz de derrotá-la. E essa é uma diferença fundamental, porque em Undertale a Frisk não precisa necessariamente matar seus oponentes para avançar. A True Pacifist Road demonstra justamente que é possível atravessar o Underground sem ganhar XP ou level, utilizando interações e soluções não letais para isso. Então o Subaru começa a adotar essa lógica. Ele não precisa vencer todas as batalhas, ele precisa apenas encontrar uma maneira de resolver cada situação, sem necessariamente um confronto direto. E isso vai ficar cada vez mais importante e ao mesmo tempo cada vez mais difícil.
Quando o Subaru chega à mansão, a situação muda completamente, porque agora ele possui uma ferramenta que combina perfeitamente com investigação. Ele pode testar infinitas possibilidades, podendo conversar com pessoas diferentes, podendo observar acontecimentos e descobrir o que funciona e o que não funciona nesse ambiente. E aqui é ressaltada uma diferença entre o Subaru e a Frisk. Frisk não demonstra o mesmo tipo de sofrimento psicológico que o Subaru apresenta ao longo de ReZero. Afinal de contas, o Subaru sente cada morte, cada tentativa e cada pessoa que ele perde. E isso significa que o poder do save não elimina o problema central do Subaru, ele apenas fornece uma nova maneira de enfrentá-lo e de certa forma aliviar um pouco pro lado do Subaru, né? Assim, quando o Subaru começa a morrer na mansão, ele precisa descobrir a origem do problema. Ele tenta agir de maneira diferente, mudando sua rotina, mudando suas conversas e observando um pouco mais as empregadas suspeitas. Assim, ele começa a ficar mais de olho na Aren e na Aran, tentando entender o que está acontecendo, e cada tentativa aumentaria o seu conhecimento sobre aquele cenário. Porém, existe uma coisa que o Subaru precisa aprender ainda assim. O save não significa que ele pode apagar as consequências emocionais de tudo o que aconteceu. Ele pode retornar ao estado salvo, mas isso também implica que as experiências continuam pesando sobre ele. E é aqui que a filosofia de Frisk começa a alterar o comportamento do Subaru, porque o Subaru poderia simplesmente pensar, pô, a Aren tá tentando me matar, então, porque o Subaru poderia pensar simplesmente que se a Aren tá tentando matar ele, então ele precisa derrotá-la, mas isso não seria a lógica que ele daria da rota pacifista. A lógica seria muito diferente. Ele precisa tentar uma maneira de fazer isso sem ter que matá-la. Então o Subaru tentaria descobrir por que a Aren desconfia dele. Ele aprenderia sobre o passado dela, sobre a relação entre a Aren e Aran durante os seus loops e também sobre a visão que ela possui dos seguidores da bruxa. E em vez de tratar a Aren apenas como uma inimiga que precisa ser eliminada, ele começa a tentar conquistar sua confiança. E isso não acontece magicamente, é claro. E também não acontece simplesmente porque o Subaru morreu algumas vezes e aprendeu um pouco mais sobre ela. Mas a própria história de Undertale mostra que as amizades da True Pacifist Roach são construídas através das interações específicas que acontecem com os personagens. Não à toa, muitos personagens em Undertale acabam desenvolvendo relações ou mesmo se tornando amigos da Frisk apenas com as interações que o jogador escolhe de forma mais específica. E essas relações fazem parte do caminho que leva ao final pacifista. Então o Subaru faria algo semelhante. Ele tentaria conversar, entender e provar suas intenções para Aren, e eventualmente poderia sim conquistar a confiança da Aren sem precisar matá-la ou lutar contra ela. E isso mudaria completamente a relação entre os dois. Mas também não é como se a essa altura o Subaru também tivesse alguma chance de derrotar a Aren, né? Agora chegamos a um dos primeiros grandes testes que o Subaru precisaria enfrentar, principalmente em relação a lutar a Baleia Branca, uma criatura monstruosa que está muito além da capacidade de combate individual do Subaru. Mas isso não significa que o Subaru esteja indefeso, porque ele possui informação, e informação acumulada através de tentativas pode mudar completamente uma batalha. O Subaru pode descobrir quando a baleia for aparecer, pode descobrir como ela ataca, todo o seu arsenal de técnicas, podendo assim descobrir quais estratégias colocam seus aliados em perigo ou não, e também descobrir principalmente quem precisa estar presente para sua derrota. Assim ele pode repetir a preparação diversas e diversas vezes. A diferença é que o Subaru não vai ganhando força com isso, mas sim ganhando conhecimento sobre o seu oponente. E essa distinção precisa ser mantida durante todo esse Arif, porque como eu citei pra vocês, o Subaru com os poderes da Frisk não pode virar um personagem que simplesmente aumenta seus atributos até superar todo mundo, até porque isso não é comprovado que ocorre em Undertale. O que realmente torna a Frisk perigoso é a combinação entre a determinação e o save load, que possibilita repetir os acontecimentos até vencer o seu oponente. E o Subaru já possui uma característica que torna isso ainda mais eficiente, né? Além do que, já deu pra perceber que o Subaru é extremamente persistente. Então depois de várias tentativas, o Subaru conseguiria chegar à batalha com muito mais informação do que teria originalmente. E dessa vez, a Baleia Branca pode ser enfrentada com uma estratégia muito mais eficiente do que antes. E sinceramente, rapaziada, mais eficiente que isso, mano, só você deixando um like aí e apoiando o canal. Sério mesmo. O apoio de vocês é insano e fortalece demais, rapaziada. Não só o crescimento do canal, mas também a me motivar a trazer mais conteúdos pra vocês, tentando sempre aumentar a qualidade do canal. E claro, sempre trazer o melhor conteúdo possível também. Então é isso, se quiser apoiar, por favor, é de graça. Se tiver pelo celular, hype o vídeo também, pessoal, vai ajudar muito. E caso você queira apoiar ainda mais, considere se tornar membro para receber benefícios exclusivos, ou mesmo mandar um pix aí pro canal sugerindo alguma ideia de vídeo para ter uma prioridade um pouco maior, beleza? Beijo já, muito obrigado, rapaziada. Vocês são zica, mano. Então é isso, e bora continuar o vídeo. Mas então aparece alguém muito mais complicado, o Perogeuse, arcebispo da preguiça. E aqui o Arif começa a testar de verdade a filosofia pacifista que o Subaru adquiriu, porque o Perogeuse não é simplesmente alguém que precisa ser convencido numa conversa. Ele é extremamente perigoso e pior, completamente insano. A sua obsessão pela bruxa leva ele a cometer atrocidades, e o Subaru precisa impedir que ele mate seus próprios aliados. Então lutar continua sendo necessário. Só que existe uma diferença entre o Subaru desse Arif e o original. O Subaru não precisa transformar o não matar em não lutar.
lugar. A própria rota pacifista demonstra que o protagonista pode passar por batalhas sem necessariamente matar o seu adversário, apenas enfraquecendo ele. Portanto, o Subaru pode sim enfrentar seus inimigos, podendo impedir seus ataques e podendo derrotá-los. Mas, quando existir uma alternativa, ele vai procurar essa alternativa sem ter que matar seu oponente. Então, contra o Perogeus, isso significa que o Subaru tentaria encontrar a melhor maneira de neutralizá-lo sem transformar aquela batalha em uma... E cada tentativa fornece informações novas a ele, os ataques, os movimentos e inclusive até as possibilidades, que seriam as variações entre os loops, até que o Subaru consiga chegar ao resultado necessário. E isso abriria uma possibilidade que o Subaru original raramente consegue explorar, descobrir o que existe por trás do seu oponente. Não significa que o Perogeus necessariamente se tornaria amigo dele, eu não acredito nisso, até porque não existe prova de que isso aconteceria, principalmente levando em conta que o Perogeus é completamente insano, né? O cara é birutetê das ideias, mano. Mas o Subaru teria a oportunidade, pelo menos, de tentar compreender alguém que normalmente seria simplesmente eliminado da história. E essa diferença começa a se repetir. Embora, graças a isso, o Subaru talvez não pudesse receber o fator da preguiça. O poder de Frisk se torna ainda mais útil, porque o Subaru encontra um problema que não pode ser resolvido apenas com força bruta. Ele precisa entender as pessoas. Então, tanto o Garfield quanto o Rosal, a Equidna ou mesmo a Emilia, a própria história do santuário num geral, tudo lá exige informação. E o Subaru pode repetir os acontecimentos. Assim, ele pode testar diferentes abordagens com cada um dos personagens, podendo também aprender como cada pessoa reage a situações diferentes. E então, ele iria descobrindo quais conversas levariam ao conflito ou não, e quais poderiam levá-lo também à cooperação. E isso é exatamente o tipo de situação onde o save load é mais poderoso, porque o Subaru não precisa ser perfeito de primeira, ele só precisa continuar tentando. E isso é o que o Subaru faz de melhor, né? Então, elaborando e buscando novas rotas, ele eventualmente chegaria ao ponto de conseguir a cooperação de todos. E começando com o Garfield, ele seria o exemplo perfeito. Na primeira tentativa, o Subaru pode simplesmente perder. Na segunda, ele descobriria algo novo sobre ele. Na terceira, ele perceberia suas fraquezas. E na quarta vez, ele já entenderia melhor o comportamento do Garfield, praticamente do que ele mesmo. E isso é muito mais importante, rapaziada, porque o Subaru descobrindo tudo, e descobrindo principalmente o motivo pelo qual o Garfield está agindo daquela maneira, muda o seu objetivo. Ele não precisa necessariamente derrotar o Garfield, ele precisa convencer o Garfield. E essa diferença é exatamente o que torna a rota pacifista tão interessante e, consequentemente, mais difícil. Em Undertale, o Frisk consegue resolver conflitos através de ACTs e interações. Então, em vez de simplesmente transformar todo o encontro em uma luta até a morte, o Subaru faria o mesmo. Ele tentaria lutar quando necessário, mas também procuraria a solução que preservasse a vida do Garfield. E quando finalmente conseguisse, teríamos uma das maiores mudanças dessa versão da história. O Subaru não teria apenas vencido um inimigo, ele teria transformado o inimigo em aliado. E então chegamos a mais um personagem que entra em conflito com essa filosofia, o Rosal. Já que o Rosal entende que o Subaru pode tentar novamente, ele sabe que o Subaru está disposto a sacrificar tudo para chegar ao resultado que deseja. Só que o Subaru desse Arif começa a desenvolver uma outra filosofia, né? A filosofia ainda mais pacifista. Então não basta chegar ao final, ele quer encontrar uma solução em que ninguém precise morrer. E isso cria um conflito direto entre os dois, já que o Rosal tá literalmente disposto a sacrificar pessoas para alcançar todos os seus objetivos. E o Subaru estaria disposto a repetir a situação quantas vezes forem necessárias para encontrar uma alternativa que não necessite o sacrifício de ninguém. E esse contraste é extremamente importante. E o Subaru sabe que não precisa superar o Rosal em poder, até porque isso seria praticamente impossível. Então ele precisaria superar o Rosal em possibilidades. O Rosal pode preparar uma situação e o Subaru poderia testar essa situação e, se necessário, mudá-la. Assim, o Rosal poderia tentar forçá-lo a escolher algo, mas o Subaru poderia voltar e tentar uma outra alternativa diversas vezes, sem que o próprio Rosal possa fazer algo em relação a isso, até que enfim o Subaru encontre uma maneira de quebrar o seu problema e de quebra derrotar o Rosal, estrategicamente falando. E sem sombra de dúvidas, rapaziada, poder escolher onde os seus loops vão acontecer para garantir essa segurança é um dos maiores benefícios do poder da Frisk dentro de ReZero, e de certa forma tornando ele até um pouco mais útil do que o próprio retorno pela morte que o Subaru já possui. Só que agora precisamos falar de uma coisa que impediria esse poder de simplesmente destruir toda a tensão da obra. O save load não torna o Subaru onisciente, ele ainda precisa descobrir as coisas. Sendo assim, ele precisa chegar aos save points primeiro, porque ele ainda pode cometer erros, e principalmente não existe confirmação de que todo personagem de ReZero passaria a lembrar automaticamente de todas as suas tentativas, já que em Undertale o comportamento das memórias após os resets é bem específico. Flowey demonstra conhecimento sobre resets. Outros personagens podem apresentar sinais diferentes também, mas não existe uma regra simples dizendo que todos os personagens se lembram ou algo que fica implícito. Então não vamos transformar o Subaru em alguém que pode voltar e fazer todo mundo se lembrar de tudo para talvez ajudá-lo, por exemplo. Isso seria inventado. E isso também mantém a história muito mais interessante, né? Porque se as pessoas não se lembrarem, igual no Retorno pela Morte, o Subaru continua sendo o único carregando a maior parte do peso de todas as suas tentativas.
Determinação é um conceito real e muito importante em Undertale. Save points são manifestações justamente dessa determinação, e a determinação permite que Frisk possa usar e abusar desses save loads para continuar sua jornada. Mas não existe uma regra comprovada dizendo que quanto mais vezes o Frisk resetar, mais seus atributos aumentariam. Então isso não vai acontecer automaticamente nesse What If também. O Subaru não vai ganhar força física infinita, nem qualquer outro atributo. Então ele não vai poder ficar mais rápido simplesmente porque resetou e voltou. Embora se isso acontecesse, sim, seria um diferencial muito grande do Retorno pela Morte, e de certa forma deixaria o Subaru quebrado a longo prazo, porque quanto mais ele retornasse, mais poderoso ele ficaria. Mas infelizmente não tem nada que confirme isso, então o Subaru não vai receber um aumento de ataque proporcional ao número de loops, até porque isso de fato ficaria bem quebrado. O crescimento dele aconteceria principalmente através das suas experiências e do seu conhecimento. E existe um feito canônico de Frisk que mostra que a sua determinação pode produzir algo ainda mais impressionante e muito mais diferente do que o Retorno pela Morte, já que durante sua batalha contra Azrael, Frisk sofre ataques que deveriam acabar com a luta em instantes. Afinal de contas, sua soul, a alma, se quebra e então ela se recompõe. O jogo literalmente apresenta a situação como a determinação de Frisk recusando aquele fim, e isso é algo que podemos transportar para o Subaru também, não como um aumento permanente de atributos, mas como uma manifestação extraordinária da sua própria determinação, que impediria que mesmo em situações gravíssimas ele fosse morto. Ele continuaria resistindo muito mais do que alguém como o Subaru da obra original poderia sobreviver. Assim, é só imaginar que o Subaru entraria eventualmente em uma situação em que o seu corpo já não conseguisse mais continuar, por exemplo, contra os arcebispos em Pristela. Assim ele cairia e a sua vida chegaria ao fim, mas em vez de simplesmente aceitar aquilo, a determinação que está ligada ao poder de Frisk se manifestaria, e assim como Frisk consegue continuar durante a batalha contra Azrael, depois que a sua soul se rompe, o Subaru poderia também, dentro dessa hipótese, manifestar uma resistência semelhante a isso. Mas não significa que ele se tornou imortal, e não significa que qualquer morte seria anulada. É uma extrapolação do funcionamento demonstrado em Undertale em ReZero a favor do Subaru. A diferença é que agora essa determinação está dentro de alguém que já possui uma obsessão praticamente incomum para continuar tentando, e isso nos leva ao momento mais importante de toda a história. Porque em Undertale, em determinado momento, Frisk na luta contra Azrael não consegue mais utilizar o save da maneira normal, e só resta uma coisa que Frisk pode fazer: salvar as pessoas. E assim a opção ACT se transforma em save, e Frisk começa a restaurar os Lost Souls, que seriam seus amigos, Toriel, Sans e tudo mais. E depois disso, Frisk percebe que existe mais alguém que precisa ser salvo, a Azrael, e através das memórias e emoções, Frisk consegue alcançar aquele que estava por trás do seu inimigo. E no final, Azrael volta à sua forma de criança e a barreira é destruída. E esse momento é fundamental para entender o que significa dar os poderes de Frisk pro Subaru, porque o verdadeiro potencial desse poder não tá em derrotar seus inimigos, mas em encontrar uma maneira de salvá-los. E o Subaru já possui essas características, rapaziada? Na verdade, citando assim, parece até um final cânone de ReZero, mano? O Subaru, no final das contas, enfrentando lá a Sátila e usando esse poder da amizade pra conseguir, enfim, derrotá-la, ou melhor, salvá-la do destino pior e tudo mais. Embora do jeito que a Light Novel de ReZero tá indo, não sei se vai muito por esse caminho não, Mas enfim, voltando ao Arif, deu pra perceber que isso combina muito com o Subaru, já que ele não quer simplesmente sobreviver ao mundo de ReZero. Desde que ele chegou lá, ele quer salvar todos, então ele sempre tenta salvar Emilia, Arém e todos seus amigos no geral. Durante ReZero inteiro, ele tá constantemente tentando encontrar maneiras de impedir mortes que pareçam inevitáveis. E então, com as capacidades de Frisk aqui, essa característica seria ainda mais reforçada, e o Subaru começaria a enxergar cada inimigo como um problema que talvez possa ser resolvido sem derramamento de sangue. Não todos, claro, e mesmo que ele treinasse bastante, não seriam conflitos resolvidos de forma automática, até porque já sabemos que em ReZero tem inimigos lá que de fato só são ruins, eles são malignos e pronto, não tem algum traço de bondade ali secreto que possa ser desbloqueado, mas mesmo assim existe uma ferramenta que permite ao Subaru ali testar suas possibilidades, e isso é muito diferente, porque ele poderia instruir os seus amigos a de fato derrotar seus oponentes. E seguindo a lógica da True Pacifist Road, o Subaru teria um objetivo diferente, não simplesmente chegar vivo ao final da história, mas chegar ao final sem precisar sacrificar as pessoas que ama. E talvez seja justamente aqui que o Subaru e Frisk sejam mais parecidos, não porque os dois tenham exatamente a mesma personalidade, não porque seus poderes funcionam da mesma maneira, mas sim porque ambos possuem uma característica muito mais simples: a resiliência para continuar. Ambos podem morrer e retornar, seja pelo save ou pelo retorno pela morte, mas o que realmente importa é o que eles fazem depois disso, as suas ações a cada tentativa, procurando sempre uma solução, sempre continuar avançando, não importa quantas vezes fossem necessárias, até encontrar uma rota em que todos possam continuar vivos. E é justamente isso que torna esse poder tão compatível com o Subaru, não porque ele seria invencível, mas porque derrotá-lo definitivamente se tornaria cada vez mais difícil. Enquanto ainda existia uma possibilidade, o Subaru certamente iria tentar, e enquanto ele continuar determinado a salvar as pessoas, talvez a maior arma desse Subaru não seja o poder em si de voltar, mas seria simplesmente a capacidade de tentar uma nova rota para salvar a todos. E uma
rapaziada, é isso. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem interessante combinar poderes que já são bem parecidos, né, com personagens que seguem rotas de certa forma parecidas, analisando seus poderes e como o Subaru interagiria e reagiria a cada situação de ReZero graças a isso. Muito obrigado aos membros do canal, rapaziada. Obrigado de coração pelo apoio, por me motivarem a continuar aqui, a trazer conteúdo pra vocês e apoiando o canal sempre a crescer cada vez mais. Se você quiser também se tornar membro do canal, se puderem, rapaziada, hype o vídeo aí se estiver pelo celular, ou mesmo deixa um like, compartilha, ou comenta aí de forma respeitosa, seja novas ideias, ou o que você quiser. Mas claro, se comentar algum tipo de idiotice, seu comentário vai ser apagado. E desde já, muito obrigado a todos, rapaziada, de verdade mesmo. E principalmente por terem visto o vídeo até aqui. E bom, no geral é isso, rapaziada, não esqueça de beber água, agitar a postura de vocês. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. A gente se vê com vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, rapaziada, e até mais. Tchau, tchau.